O peso da pedra e a inevitabilidade da herança psicológica. A gente adora aquela ideia romântica de que nascemos com uma folha em branco, prontos para escrever nossa história do zero. Mas a realidade é bem mais dura. Ninguém chega no mundo zerado. Quando nascemos, estamos entrando na metade de um filme que começou há décadas. O roteiro já existe, os traumas já estão lá, e os papéis foram distribuídos muito antes de você dar o primeiro choro. É sobre isso que Steven Universo fala, mas de um jeito que demora pra cair a ficha. O Steven não herdou só poderes, ele herdou a existência da mãe. Aquele diamante na barriga não é um presente, é uma dívida que ele não fez. Trazendo para o nosso cotidiano, pensa naquela sensação de explodir de raiva e, por um segundo, sentir que foi a voz do seu pai que saiu da sua boca. Ou ter o mesmo medo irracional de falhar que a sua mãe tinha. Isso é herança psicológica. É receber as chaves de uma casa que você não construiu, mas é obrigado a morar. Uma casa cheia de goteiras e quartos trancados que seus pais ignoraram porque não deram conta de resolver. O primeiro passo para entender quem somos é sentir o peso dessa pedra. É a angústia de olhar no espelho e não saber onde termina você e onde começam as expectativas alheias. O Steven gasta tempo demais tentando preencher o espaço de alguém maior, tentando ser a Rose. E cá entre nós, quantos não passam a vida tentando consertar os erros dos pais ou vivendo sonhos que eles abandonaram? A pedra no umbigo dele é a metáfora perfeita para essa bagagem que carregamos sem pedir. Essa sensação de que já nascemos devendo satisfação para um passado que nem vivemos. A idealização de Rose Quartz e o narcisismo oculto. Sabe aquele parente que todo mundo adora? Aquele que chega na festa e ilumina o lugar, que tem histórias incríveis de bravura e bondade? A Rose Quartz é exatamente essa figura. Ela é colocada num pedestal tão alto pelas Crystal Gems e pelo Greg que questionar as atitudes dela parece uma heresia. Mas a série faz algo brilhante e doloroso. Ela nos força, aos poucos, a olhar para a sombra desse monumento. A gente começa a perceber que esse brilho todo, muitas vezes, esconde um narcisismo silencioso e devastador. Não é aquele narcisismo óbvio de vaidade, mas aquele mais perigoso, o de ver os outros como personagens secundários na sua própria jornada de autodescoberta. Rose achava a humanidade fascinante, mas do mesmo jeito que a gente acha um zoológico fascinante. Quando a brincadeira ficava séria demais ou as consequências reais chegavam, ela convenientemente não estava mais lá para lidar com isso. E quem sobra para limpar a bagunça? O filho. Trazendo para a vida real, isso é muito comum em famílias onde os pais são figuras carismáticas ou muito idealistas, mas que deixam um rastro de caos emocional dentro de casa. Eles tomam decisões impulsivas baseadas no que eles querem viver naquele momento. Romantizam seus sacrifícios e deixam a conta emocional pendurada para a próxima geração pagar. O Steven passa a maior parte da série pedindo desculpa por crimes intergalácticos que não cometeu, consertando corações que a mãe quebrou, como o da Spinella, da Pérola e da Bismuto, e lutando guerras que ela começou e abandonou pela metade. É a situação clássica onde a criança precisa amadurecer rápido demais para atuar como mediador ou adulto da relação, simplesmente porque o genitor estava ocupado demais sendo uma lenda. A verdadeira tragédia aqui não é só a ausência física, mas é o peso exaustivo de ter que sustentar a fantasia de que aquela pessoa era perfeita, enquanto você sangra silenciosamente pelos cortes que ela deixou abertos. As diamantes e a projeção da frustração, o filho como espelho. Se a Rose era a mãe idealizada que deixou um vácuo, as diamantes representam aquela estrutura familiar rígida que se recusa a aceitar quem você é, preferindo interagir com uma versão inventada de você. É agoniante ver como a branco e a amarelo olham para o Steven, mas não enxergam o menino. Elas veem um erro, uma brincadeira de mau gosto, ou pior, elas veem a Pink fingindo ser outra pessoa. Isso é o que a psicologia chama de projeção. E acontece muito mais do que a gente imagina nas nossas casas. Sabe quando um pai projeta no filho todas as frustrações da própria carreira falhida? Ou quando um avô insiste que a neta tem que ser a princesinha porque é assim que ela valida a própria existência? O filho deixa de ser um indivíduo com desejos próprios e vira um espelho, um recipiente vazio onde os adultos despejam suas neuras.
É aquela sensação terrível de estar numa sala cheia de parentes gritando seu nome, mas sentindo que ninguém ali te conhece de verdade. Eles amam a ideia do filho médico, da filha casada, do neto obediente. Eles amam o reflexo deles mesmos em você. Para o Steven, essa violência é literal. As diamantes querem arrancar a humanidade dele para trazer a Pink de volta. Na vida real, essa extração é sutil. São os comentários passivo-agressivos sobre suas roupas, seus amigos, suas escolhas. Tudo numa tentativa desesperada de te moldar de volta para a forma que eles acham correta. É um amor condicional e tóxico. Eu te amo, desde que você continue sendo quem eu preciso que você seja para o meu ego não desmoronar. E perceber que você serve apenas como um curativo para a ferida emocional de outra pessoa é um dos golpes mais duros no processo de crescimento. Eu sou a minha mãe, a crise de identidade e a culpa. Depois de toda essa pressão de ser o salvador, de ser o herdeiro de um legado gigante e ao mesmo tempo o bode expiatório, a conta chega na forma de uma crise de identidade brutal. É aquele momento em que você olha no espelho e o reflexo fica embaçado. O Steven começa a ter dúvidas genuínas se ele é uma pessoa de verdade ou se é apenas uma extensão, uma pele que a mãe dele vestiu para fugir dos problemas. E essa é uma das dores mais profundas que alguém pode sentir. A sensação de ser uma fraude na própria vida. Será que eu gosto disso porque eu gosto ou porque meus pais queriam que eu gostasse? Será que essa raiva é minha ou eu absorvi ela daquele ambiente tóxico da sala de jantar? Isso gera uma culpa paralisante. Quando você tenta traçar uma linha e dizer aqui termino eu, ali começa você, parece uma traição. O Steven sente que ao questionar Rose, ele tá traindo a memória dela e magoando quem a amava. Mas na vida real, é o filho que se sente culpado por querer sair de casa ou por escolher uma profissão que a família não entende. Você passa tanto tempo tentando não repetir os erros de seus antecessores que a sua vida inteira passa a girar em torno deles. Só que pelo avesso. Você não vive, você reage. Você vira um vigilante de si mesmo, morrendo de medo de um dia acordar e perceber que se transformou exatamente naquilo que jurou destruir. O ápice dessa crise é a dissolução do eu. O Steven se torna o terapeuta da família, o mediador universal, aquele que engole o choro para manter a paz. Ele se anula tanto para caber na função que esperam dele que esquece que tem direito a ter problemas. É uma solidão acompanhada. Todo mundo te adora pelo que você faz por eles, mas ninguém te conhece de verdade quando você para de ser útil. A dúvida, eu sou a minha mãe, não é só sobre genética, é sobre o medo terrível de que o seu destino já esteja traçado e que você não tenha escapatória dessa engrenagem familiar que moe a individualidade de todo mundo. Ela se foi, a ruptura radical do ciclo. Chegamos no clímax. A cena em que a Diamante Branco arranca a pedra de Steven é visceral. Quase difícil de assistir. É uma violência física que representa perfeitamente o que famílias narcisistas fazem no nível psicológico. Elas te desmontam, te dissecam, tudo para tentar encontrar a pessoa que elas querem que você seja. A Branco tinha certeza absoluta de que, se tirasse aquela casca humana inútil, a Pink estaria lá. Mas o que aparece? Apenas o Steven, a essência pura dele. E o grito daquela forma que a Rose dá, ela se foi, é talvez o momento mais catártico da animação inteira. E não é só uma informação de roteiro, é um basta definitivo. Trazendo isso para o chão de fábrica da nossa vida real, essa é a ruptura radical necessária. É o equivalente emocional daquele almoço de domingo onde você finalmente diz não e sustenta o olhar. É o momento em que o filho para de tentar explicar, para de tentar negociar a própria identidade e simplesmente impõe a realidade. A pessoa que você procura não existe aqui, e eu não sou ela. A Diamante Branco entra em colapso não porque perdeu uma batalha de poderes, mas porque perdeu o controle da narrativa. O narcisista não suporta a autonomia do outro. Ele desmorona quando o espelho decide ter vida própria. Quando o Steven humano se arrasta para abraçar sua metade rosa e se completa, rindo e chorando, ele está cometendo o ato mais revolucionário possível, a autoaceitação. Quebrar o ciclo não significa consertar a família inteira. Isso é utopia de filme. Quebrar o ciclo é sair da simbiose. É entender que você pode amar sua origem, mas não precisa ser refém dela. Aquele abraço final é a cura. É ele dizendo para si mesmo, eu sou suficiente.
Ele não precisa ser um líder rebelde, nem um diamante perfeito. Ele só precisa ser o Steven. E essa aceitação é o escudo que finalmente bloqueia as projeções tóxicas que vinham de cima. O ciclo quebra porque, pela primeira vez, alguém decidiu ser de verdade, em vez de ser o que esperava. Geralmente as histórias de herói terminam quando o vilão é derrotado e a paz reina. Mas Steven Universo Futuro tem a coragem de mostrar o dia seguinte. E o dia seguinte não é mágico. Você quebrou o ciclo, enfrentou a família tóxica, impôs limites. E agora? Agora sobra você e os cacos que a guerra deixou dentro da sua cabeça. O epílogo da série é uma aula dura sobre como um trauma funciona no corpo. O Steven não tá curado só porque a galáxia tá salva. Pelo contrário, é justamente quando o perigo externo acaba que a mente desaba. Porque ele finalmente tem segurança para sentir tudo o que reprimiu por anos para conseguir sobreviver. O fato de Steven se transformar literalmente num monstro no final não é porque ele virou vilão, mas porque ele inchou. Ele inchou de tanto guardar raiva, medo e ressentimento, enquanto tentava ser o menino de ouro que resolvia tudo com sorrisos. Trazendo para a nossa realidade, isso é assustadoramente comum. Pessoas que saem de lares abusivos muitas vezes entram em colapso logo depois de conquistarem a liberdade. Elas sentem um vazio porque o cérebro viciou na adrenalina do caos e não sabe funcionar na calmaria. O Steven precisa aprender que não é responsabilidade dele consertar o mundo e que ele tem o direito de não estar bem. O final real da série não é uma festa ou um poder novo. O final é o Steven entrando no carro e indo embora para viver a própria vida, longe de Beat City. É ele indo fazer terapia, é a aceitação de que a cura não é uma linha de chegada onde tudo fica perfeito para sempre, mas é um processo contínuo, chato e diário de autoconhecimento. A mensagem final é agridoce, mas libertadora. Você sobreviveu à sua herança, mas as cicatrizes ficam. E tudo bem, a vitória não é apagar o passado, é conseguir dirigir seu próprio carro para longe dele, sendo apenas um ser humano falho, mas que finalmente é dono do próprio volante. Se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente para você deixar o seu like, comenta alguma coisa aqui porque já me ajuda bastante na divulgação e o seu like também ajuda bastante na divulgação. Eu ainda estou na meta de crescer esse canal e eu acredito que vai dar certo com a ajuda de vocês. Então, por favor, deixa o seu like e comenta aqui que isso já vale mais do que dinheiro para mim. E se inscreve também que isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e valeu pessoal.